que não falta no UFC são lutadores intimidadores. Isso é fato. Francis Ngannou, Caim Velasquez, Yoel Romero, é aquele pessoal que se você encontra na rua, você automaticamente muda para outra calçada. Mas atualmente existe um cara que tá chamando bastante a atenção dos fãs, porque ele traz uma postura diferente e até mais intimidadora do que o normal. E claro, eu tô falando de Alex Poatan. O homem sem expressão, sem sorriso, mantém sempre a mesma feição. Sem falar que ele é imenso para a categoria dos médios, tem um poder de nocaute absurdo e é um dos strikers mais perigosos que o MMA já viu, talvez que o mundo já viu. E com essa postura fria, esse semblante, parece que nada afeta o Poatan, parece que nada o assusta, nada o aflige. Mas hoje, no vídeo de hoje, eu vou fazer uma revelação bombástica. Por incrível que pareça, já houve sim alguém que colocou medo no Alex Poatan. Sim, um dos adversários do Poatan, inclusive dentro do UFC, colocou medo no brasileiro. E quem admitiu isso foi o próprio Poatan. E no vídeo de hoje, em mais um conto das lutas, vocês vão descobrir quem foi o lutador que colocou medo em Alex Poatan. Chegando na organização, todos sabiam a missão e o motivo que levou Alex Poatan para o UFC. Além, claro, de toda a sua capacidade técnica, o brasileiro tinha história com o então campeão dominante da categoria dos médios, Israel Adesanya. E em uma época onde o Adesanya estava carente de novos desafios, parecia que apenas um antigo rival poderia trazer animosidade para a divisão e ser páreo para o nigeriano. Com essa narrativa, Poatan foi rapidamente promovido pelo UFC. Ele conseguiu 2 vitórias contra Andreas Mihailidis e Bruno Blindado. E mesmo sendo desranqueado, ou seja, fora do ranking do peso médio, a próxima luta, a terceira luta de Poatan no UFC, já seria contra um membro da elite da categoria, um cara do top 5. E o motivo por trás dessa decisão do UFC era bem óbvio, eles queriam promover o Poatan o mais rápido possível para que ele pudesse enfrentar o Adesanya pelo cinturão dos médios. E vencendo um cara do top 5 da categoria, o Poatan conseguiria o direito para ter essa disputa. Só que a dúvida que ficou no ar era quem seria o louco do top 5 que aceitaria enfrentar um desranqueado. Sem falar que não era um desranqueado qualquer, era talvez o melhor striker brasileiro de todos os tempos, duplo campeão de kickboxing no Glory. Pro cara que já tava no top 5 dos médios, essa luta não fazia sentido nenhum, não tinha por que aceitar essa luta. Era um risco absurdamente alto e totalmente desnecessário. Mas sim, houve alguém que aceitou enfrentar o Poatan, e o nome dele é Sean Strickland, que na época era o 4º colocado do ranking dos médios. E esse cara, Sean Strickland, foi o lutador que colocou medo em Alex Poatan. Strickland sempre foi muito conhecido por ser um cara bem polêmico e até meio psicopata. Ele mesmo já declarou que gosta de fazer sparrings com o campeão dos pesos pesados Francis Ngannou porque se sente perto da morte. Em outra ocasião, ele disse que seu sonho era ser o primeiro a literalmente matar o seu adversário em uma luta. E ele fez questão de deixar bem claro que não era brincadeira, que ele estava falando sério. Ele já falou também que se não fosse o MMA, ele provavelmente seria um traficante de metafetamina ou assassino por aí. Já admitiu que foi adepto da filosofia neonazi quando era mais jovem, que inclusive foi o motivo dele ter sido expulso da escola, porque isso levou ele a cometer crimes de ódio. E eu não vou nem falar das declarações com caráter preconceituoso que ele já trouxe por aí. Como vocês viram, o cara é no mínimo biruta, mas é um bom lutador. Ele vinha de 6 vitórias seguidas antes de enfrentar o Poatan, e tinha um cartel de 28 lutas, 25 vitórias e 3 derrotas. Enquanto o Poatan na época só tinha um cartel de 6 lutas, 5 vitórias e 1 derrota. Ou seja, o americano tinha quase 4 vezes mais experiência do que o Poatan no MMA. E isso por si só já causou um certo receio no Poatan. Olha só o que ele falou pra Bia Galev no Olhar da Luta. Bom, eu vou falar dessa última luta. Então assim, casou a luta. Aí, o cara com 25 lutas, né? Vem bem na organização, 4º do ranking, cara perigoso, né, experiente. Eu falo, aí já dá um medo, entendeu? Aí daqui a pouco você tá preparando, você não, de repente fica meio ali, como que eu vou, qual vai ser a estratégia? Aí, não sei e tal. Aí quando você começa a fazer a estratégia, aí você fala, vou pegar ali. Aí já começa a se controlar esse medo ali, né? E assim, eu tive alguns medos, né? Mas quando esse cara começou a falar, eu tive mais facilidade para controlar, porque ele é um cara assim meio, um cara bom, um cara experiente, mas às vezes
falava umas coisas sem muito sentido, entendeu? E aí eu falava, pô, vou pegar esse cara, né, pô, nessas falhas aqui, entendeu? E foi o que aconteceu. Bom, o combate entre Poatan e Strickland foi marcado para julho de 2022, na mesma noite em que Adesanya defenderia seu cinturão contra Jared Cannonier, e vale deixar aqui um espaço reservado para excelente coletiva de imprensa antes da luta, que foi tomada pelo Sean Strickland, que tirou Adesanya do sério como nunca. The best striker on stage. I mean, I would say me, but I mean, that man was the one that slept that man, so, you know, next to me, probably Alex. I mean, what was it like, 2-0 against Izzy? What was it, 2-0? Did you watch the whole fight? No, I don't watch Exactly, do your fucking job next time. Oh man, I made the champion mad with his fucking frosted tips and his gay little watch. Oh no! No man that beats off the cartoons is gonna beat me. And the you don't want this guy's a champion. Do something about it. You don't want this guy's a champion. Do something about it then. Listen, bro, you're gonna break a fucking nail. Calm down. Like my nail in your Get face. this man, Alex, get this. Hey man, you better focus on your guy, if not he's gonna fuck you up too. Mas voltando ao foco do vídeo, nessa coletiva de imprensa também teve a primeira encarada entre o Poatan e o Strickland. E a partir desse primeiro encontro, o grande medo do Poatan para essa luta foi construído. Porque depois ele contou que o olhar do Sean Strickland nessa encarada, em comparação ao olhar que ele tinha dentro do octógono, quando já estava para começar a luta, foi completamente diferente. Parecia até outra pessoa, parecia outro Sean Strickland que estava ali dentro do octógono. Mais medo, eu vou falar pra você, desde quando casou a luta até a pesagem, eu tinha medo, só que, pô, controlando com grande facilidade, mas na hora da luta, quando ele entrou no octógono, ele entrou já encarando. Em nenhum momento ele me encarou daquela forma. Em nenhum momento. Na hora eu me transformei. O medo. Falei, pô, esse cara quer me matar aqui. Pô, esse cara tá... é outro cara que tá aqui dentro. Eu tô falando pra você, era outro cara. Diferente de tudo. Diferente de tudo, entendeu? De tudo. Aí eu falei, cara, ainda bem que ele entrou daquela forma. Mas quando ele entrou, isso me despertou. Eu falei, eu tenho que estar atento o tempo todo. E foi isso que eu fiz. Eu falei, caramba, esse cara é outro cara que tá aqui dentro, cara. Eu tenho que tomar cuidado com esse cara e tal. Só que aí teve um momento que o câmera entrou na frente dele. Quando entrou na frente dele, ele queria algo para se esconder. E ele achou o câmera na frente ali. Aí quando o câmera saiu da frente dele, ele já não tava mais olhando para mim. Aí eu falei, ganhei aqui. Foi naquele momento que eu falei assim, porra, ele não vai dar para ele. Apesar desse medo inicial, Poatan sentiu que venceu essa Guerra Fria contra o Strickland nessa encarada antes da luta. E logo em seguida, óbvio, veio o combate em si. E apesar de ter sido o adversário que mais assustou Alex Poatan, Strickland acabou sendo também a luta mais tranquila para o brasileiro no UFC. Bastou apenas 2 minutos e meio para o clássico cruzado de esquerda colecionar mais um queixo e mandar Sean Strickland direto para Valhalla. Poatan faturou a vitória mais importante de sua carreira até então e conquistou a chance de disputar o cinturão dos médios do UFC. E o resto da história você já conhece. E pra finalizar, pessoal, eu queria dizer que eu acho muito interessante o Poatan ser tão aberto, ser tão tranquilo em falar sobre seus medos. Ele não tem vergonha alguma de admitir. E pra mim, isso é bem mais corajoso do que aquele cara que bate no peito e diz que não tem medo de nada. Porque na maioria das vezes, esses caras que têm um discurso de ser inabalável, que não tem medo de nada, na maioria das vezes, esse discurso de inabalável é uma máscara que esconde justamente o contrário. O Poatan não, ele admite os seus medos porque tem controle sobre eles e sabe tirar proveito desses medos para deixá-lo mais forte. Poxa, eu sempre tenho esse medo, né? Não é só na hora da luta ali, porque eu tô para enfrentar um outro cara daqui meses ou daqui um ano, vamos dizer assim, e não vai ser uma coisa que quando estiver chegando eu vou correr. Então o meu medo começa, quer dizer, começa não, eu vou sempre ter esse medo, né? Controlado, né? Porque acabei de lutar, mas eu sei que eu vou lutar de novo. Então eu sei que eu vou enfrentar um outro cara que quer ali, pô, me bater e ganhar de mim, me machucar, entendeu? Então, quem que não tem medo de ser machucado é meio maluco. Eu tenho medo de ser machucado. É por isso que eu trabalho muito bem as minhas defesas e isso vem dando certo, né? Eu priorizo as minhas defesas para mim não me machucar. Então, assim, esse medo é controlado. Quando você tem um medo e não sabe controlar, isso atrapalha. Ah, mas como controlar? Eu acho que a primeira coisa a ser feita é você treinar bem, treinar certo, para você falar assim, peraí, eu treinei. Então você consegue controlar o medo. Não é que vai acabar o seu medo, você controla ele. Agora você imagina, você tá ali, bebeu, na farra, faltou no treino, como que você vai controlar esse medo? Pessoal, esse foi o vídeo, espero que tenham gostado. Se você gostou, deixa seu like, se inscreve no canal, já ativando o sininho das notificações para não perder o próximo conteúdo. E é isso, pessoal, muito obrigado por terem assistido e até a próxima.